Pessoal, boa noite. Deus em Cristo, graça e paz para todos. Mais um vídeo para o canal. Hoje vou ler aqui em 1 João, capítulo 3, no versículo 3, o título é A Busca da Santidade. No versículo 3, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. No versículo 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E nele não há pecado, não há pecado. Versículo 6, qualquer que permanece nele não peca, porque que peca não viu, não ouviu, nem o conheceu. Aquele que comete pecado é servo de Satanás, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. E nele não há perdão. O destino dele é no lago de fogo e enxofre, onde ele vai ser lançado para todo sempre, junto com os homens ímpios, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, a besta e os seus demônios. Todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele que não for achado escrito no livro da vida será também lançado no lago de fogo e enxofre. No versículo 7, diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aquele que comete pecado é dele, porque ele peca desde o princípio do mundo. No versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vou falar mais uma vez para você entender. Eu vou ler devagar para você entender melhor. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E no versículo 10, nisto manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Viu? Então nós temos que buscar a santidade. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. A santidade não está na roupa. A santidade está no corpo. Porque se você pecar, você vai pecar contra Deus e contra o seu próprio corpo. Viu? Sem a santidade, ninguém vai subir. Muitos pensam que a santidade está na roupa, mas não está na roupa. A santidade está no corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você não pode praticar adultério, porque adultério é pecado contra Deus e é pecado contra o seu próprio corpo. Então nosso dever é buscar a santidade divina, porque Deus é santo, Ele é santo e é justo. Então nós temos que buscar a santidade e ser justo, praticar a justiça. Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é nascido de Deus. E aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Viu? Então, para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso, existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Viu? Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é nascido de Deus. Então nós devemos buscar a santidade. O título é A Busca da Santidade, em 1 João, capítulo 3.
Viu? Então nós não podemos pecar, porque nós somos nascidos de Deus. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus. E aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. E nele não há perdão. E aqui no versículo 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. A qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane, que a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Viu? Então nós não podemos pecar. Se somos nascidos de Deus, não podemos pecar, que nós não somos do diabo. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele morreu na cruz do Calvário, crucificado, pelos teus pecados e pelo meu pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E graças a Deus que ele tirou os nossos pecados. E nele não há pecado. Nele não há pecado. Quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Então nós temos que buscar a santidade divina, porque sem ela ninguém verá a Deus. Deus é santo, ele é santo e é justo, e ele exige que nós busquemos a santidade e a justiça. Ele é justo e é santo. Ele diz: santificai-vos, porque eu sou santo. Justificai, porque eu sou justo. Viu? Então nós temos que buscar a santidade. A santidade. A busca da santidade. Então nós temos que buscar a santidade. Não é na roupa, não está na roupa. Está no nosso corpo. Nós não podemos contaminar o nosso corpo no pecado, prostituição, adultério, fornicação e etc. Não podemos ficar no pecado. Nós somos nascidos de Deus e nós temos que buscar a santidade para poder subir ao céu. Sem ela ninguém verá a Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Viu?
qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade. Cometer pecado, você está cometendo a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar o meu pecado, tirar o teu pecado, e nele não há pecado. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer não peca. Qualquer que peca não o ouviu e nem o conheceu. Viu? Que nós possamos estar firme na presença de Deus. Para você que está no alcance desse vídeo, que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, procure aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Ele perdoará os teus pecados e vai escrever o seu nome no livro da vida, para você ter direito de subir no arrebatamento da igreja. Aceite Ele, porque Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te levar para o céu. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus expulsa os demônios, Jesus cura os enfermos e no final te leva para o céu, a vida eternamente com Deus. Você escolhe o que você prefere. É continuar no pecado, na vida de pecado, ou quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você morar eternamente no céu com Deus. Se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai morar eternamente no inferno junto com Satanás. A palavra é pesada, mas a verdade tem que ser dita. Se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você vai morar eternamente no inferno com Satanás. Viu? A verdade tem que ser dita, porque o céu é real, o inferno é real. Se você perder o céu, o inferno já está na garantia de tua espera. Você decide se você quer viver eternamente no céu com Deus ou quer morar eternamente no inferno juntamente com Satanás. Você decide. Você decide, você que sabe. Você que sabe o destino da sua vida. Eu não sei. Tem duas eternidades. O céu e o inferno. Tem dois caminhos.
Jesus ou Satanás? Para você escolhe, faça a sua escolha. Analise, pense com calma como está a sua vida com Deus. A sua vida está uma vida de pecado, uma vida sem direção de Deus. Jesus quer te dar direção. Ele quer salvar a sua alma, a sua vida e quer perdoar os teus pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Nele não há pecado. Aquele que permanece nele não peca. Não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. E no versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Para isto se manifestou. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então procure aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não vou alongar o vídeo hoje, viu? Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Presbítero Cláudio Gomes com 2 S no final. E deixe seu like para o YouTube espalhar o vídeo para mais pessoas. Você fazendo assim, o YouTube vai ver que você gostou do vídeo. Beleza? Assim, ó, seu like. Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Nós estamos precisando de alcançar 1000 inscritos. Precisamos de alcançar 1000 inscritos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e dê uma noite abençoada com Deus para toda a sua família. E tenha uma quarta-feira abençoada com Deus. Não, uma terça-feira abençoada com Deus. Desculpe, eu errei. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Fui! Shalom!